eu, Marli Nogueira, aqui no programa Vida Saudável, com muito carinho, né, que eu sempre estou aqui para poder tratar com vocês temas que podem, né, nos ajudar a fazer desse mundo um mundo melhor. De repente a gente pensa, nossa, esse mundo é tão grande, né, como assim fazer o mundo melhor? Mas eu posso sim fazer o mundo melhor quando eu me torno melhor. E de repente eu não consigo fazer, né, o mundo de todas as pessoas melhores diretamente, mas eu posso fazer o meu mundo ser muito melhor e principalmente o mundo daquelas pessoas que convivem comigo. Para isso, o que é que eu preciso? Olhar para dentro de mim mesma, encontrar esses recursos aqui para poder fazer a diferença. Então, ouse ir além, ouse investir em você mesmo e aprender com questionamentos riquíssimos que pode te ajudar, me ajudar a fazer essa diferença de ser feliz com aquilo que eu tenho hoje. Para isso, então, eu estou refletindo, né, no livro de Kafka para sobrecarregados, e ele trata várias pílulas, né? De repente, são muitas pílulas, mas eu estou fazendo questão de estudar, né, aqui com você cada uma delas, porque eu acho que são riquíssimos, né, esses seus conteúdos. A grande pílula de hoje: que grande esforço é continuar vivo. Levantar um pesado monumento não requer tanta força. Que frase, gente, linda, maravilhosa. Que grande esforço é continuar vivo. Quantas pessoas, de fato, são verdadeiros mortos-vivos, né? E ficam se arrastando e carregando esse peso de ser vivo. Que coisa! Aquilo que era para ser tão natural, aquilo que era para ser espontâneo, de repente vem como uma carga tão pesada. Quantos clientes, né, que nos chegam no consultório e de repente eles estão trazendo os questionamentos dele e falando do desejo de morrer, e a gente pode fazer esse seguinte questionamento: mas tem alguma coisa a vir? Será que já não está morta, né, há tanto tempo? Então pare você e pensa, né? Às vezes tem pessoas que se esforçam tanto para continuar vivo que fica mais pesado do que suportar um monumento. Então, eu vou falar agora para vocês um grande exemplo, né, de superação pessoal de um atleta de 17 anos que sofreu um grave acidente de esqui e ficou paraplégico. Desde então, não lhe restou outra saída, senão preso a uma cadeira de rodas. Em momento algum, no entanto, ele se deixou abater pelo desânimo. Após aceitar a situação, começou a buscar novos objetivos para sua vida. O esqui é um esporte em que se desfruta de velocidade, razão por que buscou uma nova atividade que lhe propiciasse sensações parecidas. Começou a experimentar os carros, dirigidos sem pedais, só com as mãos. E pouco a pouco foi percebendo que poderia ter sucesso como piloto de rally. Após uma batalha de papeladas, autorizações negadas e diversos impedimentos por parte das autoridades, ele conseguiu sua licença e atualmente é um dos pilotos mais respeitados das competições. A ausência de limites mentais proporcionou a esse jovem recriar uma vida plena, cheia de desafios e alternativas. E é esse convite que eu faço para você no dia de hoje. Sabe, deixa de viver, né, como um morto-vivo, faça a diferença. Esse cara aqui, olha que maravilha o que ele pode fazer, ele continuou vivendo naturalmente. Quando eu fiz a faculdade de física, eu me lembro que eu li um livro que falava assim, a minha profissão é andar, e de história de um cara também que quando ele ficou paraplégico, aí sim, ele descobriu o verdadeiro valor da palavra andar. E para você, o que significa essa palavra? O que você tem feito da tua vida? Você tem caminhado ou você tem rodado aí em círculos, feito uma barata tonta? Rodado em círculos no seu relacionamento, todo relacionamento acontece a mesma coisa. Todo relacionamento com a mesma cara fechada, todo relacionamento sem me preocupar com o outro, sem levar alegria pro relacionamento e quero que dê certo. Pô, cara, acorda! Quantas vezes a pessoa fica também andando em ciclos, não dá um passo nenhum profissionalmente, reclamando que não tem emprego, reclamando da situação e não faz nada para fazer a diferença? Acorda! Acorda! Se você está aí sentado no sofá sem emprego, será que o que está faltando em você é energia, é garra para trabalhar? Tem muitas pessoas que querem apenas um emprego. Não. O mundo está querendo e precisando de pessoas que trabalham. Arregaça a manga e trabalha. Faça a diferença e você vai ver como tudo vai acontecer da melhor maneira possível. Por que não fazer isso? Por que não levantar dessa cadeira e andar? Levanta-te e anda. Tem pessoas que estão na cadeira de roda, estão numa cama e conseguem andar verdadeiramente, conseguem construir coisas maravilhosas. E você, que tem perna, tem tudo e não anda? Cara, próprio Jesus diz isso. Levanta-te e anda. Tira a bunda da cadeira e vá correr atrás dos seus objetivos, porque nada vai cair do céu, não. Coloque sua energia e quanto mais energia você colocar, com certeza melhores vão ser o resultado. Tem um versículo que diz assim, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és.
E eu aprimorei não, né? Perdão, eu apenas, usando, né, esse versículo, eu coloco assim para vocês. Me diga a quantidade de energia que vocês colocam naquilo que vocês fazem e eu vou falar quem verdadeiramente são vocês a nível de profissionais. Então, acorde, faça a diferença. Outra pílula. Em épocas de paz, não se costuma chegar a lugar algum. Vamos aplicar essa máxima a uma das áreas da vida mais propensas ao conflito, que são os relacionamentos amorosos. Quando o conflito explode, é comum as pessoas se fixarem nos aspectos negativos do companheiro, sem levar em conta que os aspectos positivos continuam intactos. Mas nesse momento não os vemos, ou talvez não os queremos ver. Para extrair algum benefício de um conflito, uma das soluções é recuperar a visão das coisas boas do parceiro e estar consciente do que podemos perder caso o desentendimento não seja resolvido. É importante, então, reconhecer os problemas que nós mesmos causamos, assumi-los e tentar solucioná-los. Essa é uma maneira de nos conhecermos melhor e sairmos fortalecidos. A inteligência emocional depende de reconhecermos tanto as nossas próprias emoções quanto as emoções dos outros. Alguns casais se separam por algum tempo. Nesses momentos de solidão, a uma certa distância, é possível ver como foi o relacionamento. Então, fica mais fácil avaliar a relação e valorizar os aspectos positivos que tinham passado desapercebidos. Cada crise superada reforça a relação, já que nos aprofundamos no conhecimento de nós mesmos e no do companheiro, e na força que tem o caminho que empreendemos juntos. Olha que leitura linda. Olha o quanto é importante, sim, sabe? Eu olhar para aquilo que está acontecendo, olhar para os pontos fortes que eu tenho, para daí olhar para os pontos de melhoria, olhar para o ponto forte do meu companheiro. Cuidado, gente, aquilo que eu foco expande. Se você estiver olhando para o seu companheiro, para o seu companheiro, só vendo desgraça, só vendo defeitos, só vendo, sabe, aquilo que ele te causa de ruim, para e pensa. Isso aí vai expandir de tal maneira que vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais olhar para a cara da pessoa. Então, leva assim, sabe, numa situação de uma conversa saudável, o que está acontecendo, porque as crises também são importantes para o crescimento, né, do casal, mas vá da melhor maneira possível, não deixa as coisas acumularem, não. Aconteceu algo, fale para o outro, mas não fale no momento de briga, vomitando, não. Fale para o outro no momento que vocês estão bem, no momento que estão ali super unidos, elogie primeiro, abre o cérebro dele, faça com que ele te ouça na essência, fale daí do seu sentimento. Não é você fez isso, você já fez aquilo. Eu me sinto assim, eu me sinto assado quando você faz isso comigo, né? Então, é legal você estar refletindo nas crises, o quanto as crises, gente, nos fazem crescer, sabe? Então, eu acho que é importante a gente ser grato a tudo o que acontece mesmo, até as separações, porque as pessoas crescem muito com isso, elas podem parar, avaliar, né, o que fez de bom, o que fez de ruim, o que poderia fazer de melhor, até mesmo para um outro relacionamento, para não cometer, né, os mesmos erros. As pessoas entram em relacionamento, saem de relacionamento, entram de relacionamento, saem de relacionamento, para lá, por que eu não estou me dando bem em relação nenhuma? Se pergunte o que está acontecendo. Gente, se você não passar de ano, é porque você não aprendeu alguma lição. Que lição que você não aprendeu ainda, que você está precisando refletir para poder fazer essa diferença? A hora que você aprender a lição, com certeza, o universo não vai te presentear. Vou te chamar de presente. Porque quando vem um conflito, é um presente. É igual na escola, quando o professor dá aqueles exercícios de matemática horrorosos, né, de tão difíceis. É um presente para você aprender, gente. Piaget já nos fala isso. Só vou conseguir ter aprendizagem quando aquilo me desequilibra. Então é importante sim que para que eu tenha aprendizagem eu me desequilibre com alguma situação, porque daí eu vou aprender. Então pense, se todas as vezes o universo me traz o mesmo questionamento na vida afetiva, o mesmo questionamento, né, o desafio na vida profissional, o que quer que seja, é porque eu não aprendi a lição. Que lição é essa que você não aprendeu ainda? Então para e pensa o quanto você pode crescer com as épocas de crise. Porque se está tudo muito redondinho a minha vida, também não tem crescimento. Imagina o professor chegar na aula e dar toda aquela matéria que você já conhece. Não tem desequilíbrio. Não tem desequilíbrio, não tem aprendizagem. Por isso que eu vou repetir então de novo essa frase. Em épocas de paz, não se costuma chegar a lugar nenhum. Outra pílula. Fomos expulsos do paraíso, mas o paraíso não foi destruído. Segundo a tradição tibetana, Shambhala é um reino mítico oculto em algum lugar inalcançável da cordilheira do Himalaia. É um lugar que apenas alguns eleitos podem conhecer. Shambhala é o local onde habitam seres perfeitos, que têm nas mãos o leme do destino dos seres humanos.
Formado por 8 regiões, tem a forma de uma flor de lótus com 8 pétalas e é guardada por seres muito poderosos. No início do século XX, um comandante britânico que explorava o Tibete avistou na neve um homem muito alto, com vestes brancas e cabelos longos. Ao perceber que tinha sido visto, o homem misterioso deu um salto e desapareceu na paisagem. Quando o comandante explicou o que vira, os tibetanos não estranharam. Eles sabiam que o explorador topara com um dos guardiões de Shambhala. Para outros, no entanto, Shambhala é um estado mental acessível a todos nós, após o processo necessário de purificação. O paraíso, a mente tranquila, sempre está ali. Para regressar ao reino da felicidade, devemos apenas nos desfazer de todos os hábitos negativos que nos extraviam do caminho. Olha que coisa linda, gente. Nós somos expulsos do paraíso, mas o paraíso não foi destruído. Infelizmente, a gente vai se perdendo nas situações, a gente vai se esquecendo, da nossa natureza áurea, a gente vai se perdendo de nós mesmos, a gente vai se escravizando, a gente vai ficando refém de tantas situações que nós mesmos nos colocamos. Mas espera lá, e eu? E a hora que eu me consigo fazer essa lapidação do meu ser, como aquele diamante, para ficar cada vez mais lindo, mais forte no seu brilho, na sua essência, eu consigo ver além das aparências, eu consigo ouvir aquilo que não foi dito. Para isso eu preciso me aquietar, para isso eu preciso entrar em contato com essa minha verdadeira essência, deixar florescer essa minha espiritualidade, esse meu mestre maior que está aqui, habita em mim. Como diz na logoterapia, todo mundo tem essa centelha de Deus, e é essa centelha de Deus que eu estou dizendo para você, para que você deixe ela falar por você, deixe ela pensar por você, deixe ela dirigir os seus passos. A hora que eu me aquieto, a hora que eu entro nesse equilíbrio, a hora que eu busco verdadeiramente essas respostas, eu vejo que elas estão ali. No momento que eu preciso, elas estão ali. Gente, coisas sérias que já aconteceram comigo e Deus me fala assim abertamente. Pessoas que, infelizmente, a gente vai na vida da gente, despertando, algumas situações negativas do outro por inveja, por N situações, questionamentos, internos. E aí, de repente, a pessoa te fazer algo que você se questiona, mas quem teria capacidade de fazer isso, por alguém, por um ser humano, tamanha maldade? E aí eu paro, rezo, fico ali, medito. Gente, Deus me coloca 2 pessoas. Eu falei, mas por que essas 2 pessoas? Uma não tem nada a ver com a outra. Não, mas essa pessoa não. Essa pessoa eu conheço ela, eu já fiz o bem para essa pessoa não ia ter essa capacidade de fazer isso. E aí eu fico assim, mas depois somando os fatos, de fato era aquela pessoa que tinha feito aquele algo. Então para e pensa, gente, a resposta de tudo tá ali. Eu falo que graças a Deus eu fico tão unida, com essa minha centelha de Deus e eu tenho essa minha sensibilidade, essa minha intuição, esse meu lado espiritual bastante assim, florido, florescente assim dentro de mim mesma, e eu consigo ter essa percepção, eu posso dizer para vocês, isso é muito gostoso. As coisas, a gente, vem na tua mão, e você sente ali a resposta. Inclusive, semana que vem, vou estar lá, me aprimorando ainda mais nos meus ensinamentos, Estou fazendo excelência no palco com o Roberto Chiniachik, e esse curso, enquanto eu fiz uma reunião com ele lá, eu falando para ele que o quanto que Deus que me levou até a equipe dele ali, porque um dia, numa boa, em casa, fazendo faxina no meu closet, e daí a minha voz interna diz assim, eu quero que você vá lá e entre no Face agora. Eu falei, mas como assim entrar no Face, Eu tô aqui, arrumando meu closet, nunca tenho tempo para isso e tal. E minha voz interna novamente pediu que eu fosse lá. E daí, quando ela me fala repetidas vezes, eu vou e tal. A hora que eu abri lá no cantinho, tinha lá Roberto Chiniachik, curso de excelência em palco, Master Speak. E aquilo me interessou e minha voz falou assim, é isso que eu quero que você faça. Então, eu não tenho dúvidas daí, gente, do que fazer. Porque, graças a Deus, eu tenho essa intuição interna que ela vem muito forte dentro de mim. E me impulsiona para fazer o que eu tenho que fazer. Por isso eu acredito. Uma vez a mãe do Astromar me falou uma coisa que eu achei muito legal. Ela fala assim, Deus nos dá a intuição, a gente acredita e daí ele abre as portas e as coisas vão acontecendo. Então faça isso também, se aprimore, sabe, entre em contato com a tua centelha de Deus, porque como disse aqui, nada mais é essa crença aí que um estado mental acessível a todos nós após o processo necessário de purificação. Quando eu me purifico, quando eu entro em contato com essa minha verdadeira essência, eu vejo que o paraíso, a mente tranquila, sempre está ali para regressar ao reino da felicidade. Então, para isso, nós devemos apenas nos desfazer de todos os hábitos negativos que nos extraviam do caminho. Que frase linda! Então, fique com essa convicção interna e faça a diferença na sua vida. Muito obrigada, fique com Deus e até a semana que vem.